coisa. Doutor, vamos falar de imigração. Vamos lá. Vamos falar de imigração, porque senão nós vamos ficar aqui. A gente precisa fazer um programa só para falar dessas coisas e trazer uns convidados, viu? Fica a dica aí, pessoal da produção. Começo aqui com o Jonathan Espírito Santo. Nós que estamos em processo de pedido de asilo, podemos esperar algo de bom nesse novo governo? Tenho um filho que nasceu aqui, tem 9 meses. Isso pode me ajudar em alguma coisa? Jonathan Espírito Santo. Bom, Jonathan, veja bem, sua pergunta é muito interessante, porque tem tudo a ver com o cenário político, né? Então, vamos lá. A parte do asilo, depois que o Trump entrou e colocou o Jeff Sessions como o Attorney General, né, o advogado-geral, o Jeff Sessions pegou alguns casos que estavam na apelação da Board of Immigration Appeals, ele pediu esses casos para ele, e ele emitiu a decisão e o parecer, cortando muito direito de asilados. Tá? E depois o Barr veio, o William Barr, e fez a mesma coisa. Então, alguns tipos de crimes que as pessoas sofrem lá fora, perseguições, grupos políticos que eles participam, o governo federal procurou eliminar esses argumentos como uma possibilidade de asilo. Então, isso depende do advogado-geral da União, o Attorney General, o Departamento de Justiça, é que controla esses pareceres. Então, obviamente, o novo que vai entrar, o novo advogado-geral da União, vai reverter todas essas decisões aí, essas coisas absurdas que foram feitas na administração Trump. Quanto ao fato de ter seu filho americano, você só pode aplicar alguma coisa, pode aplicar alguma coisa para você daqui a mais 20 anos e 3 meses, né? Quando ele completar 21. Então, ele não vai poder fazer nada por enquanto, mas, obviamente, que o Biden era parte da administração Trump, desculpa, Deus me livre, do Obama, eu nem sei porque eu Desculpa. falei isso. Que o Biden me Desculpa, perdoe de doutor, falar mas esse é ato falho, calma. É. Acontece. Então, o Biden foi vice-presidente do Obama, e nessa época teve o programa, eu me lembro bem, em 2011, que saiu o memorando da imigração, não perseguir pessoas, não continuar a deportação de pessoas que não posam risco à comunidade, não cometeram crimes e que têm parentes nos Estados Unidos, filhos americanos. Então, se isso aconteceu quando ele era vice-presidente e ele apoiou, provavelmente vai voltar essa política agora e a imigração vai voltar a priorizar os criminosos e não pessoas que estão aqui tentando uma vida melhor e com filhos nascidos aqui, inclusive, que têm todo o direito de ter os pais aqui. Então, muitas coisas vão mudar nesse ponto aí, nada assim definitivo e concreto, como você deve estar esperando, mas vai mudar em sentido da forma que a migração vai olhar essas situações como a sua. Uma coisa importante que é bom para deixar claro para as pessoas que estão assistindo, que para você ver como é a transparência, para não misturar as bolas. Muita coisa vai acontecer já no dia 1, que ele vai reverter várias ordens executivas. Porém, o presidente eleito Joe Biden já informou que vai demorar pelo menos 6 meses para entender e organizar a situação na fronteira, porque ele foi muito claro, ele falou assim, eu não posso liberar uma situação que está sendo tratada agora no dia 1, eu vou ter 2 milhões de pessoas querendo passar na fronteira. Isso é para queimar a língua de muita gente que fica falando, não, vão liberar as fronteiras. O Joe Biden fez um discurso essa semana explicando que essa questão da fronteira vai ser muito bem estudada pelo governo para que seja liberado e como vai ser feito isso nos próximos 6 meses. Porém, todo o resto que ele disse permanece. É bom a gente deixar isso claro, né, doutor? Porque já tem um monte de gente já está perguntando. O Caicai, lembra do Caicai, né? O Caicai vai voltar a funcionar. Então a gente vai, quer dizer, não é assim. E não pense desse jeito, pelo amor de Deus. O pior erro é você querer atravessar o Rio Grande. É perigoso, é mortal a travessia do Rio Grande. Não é só a questão de você ser preso na fronteira, não. É o perigo mesmo iminente do próprio Rio Grande de você atravessar. E fora você ficar na mão de coiote, né? Que é o fim da picada, isso. Com certeza. Enfim. Vamos lá, doutor. Tem aqui, ó. Lucas Rabelo. Doutor, boa noite. União estável conta como casamento na hora de fazer um visto? Não. Infelizmente, Lucas, a lei de imigração é de 1950, ou por essa época aí,
Então, eles têm que aperfeiçoar um pouco essa lei, tem que fazer um update dessa lei de imigração aí, né. Então eles não reconhecem a união estável, para efeito de, um dependente aplicar pelo outro, um tipo de visto, uma coisa assim. A única exceção é em alguns casos, quando você entra aqui, como turista, por exemplo, e a sua companheira ou companheiro, tal, e aí você pode aplicar a extensão e não precisa estar casado para incluir o dependente, às vezes, na sua pedido de extensão. Às vezes serve mostrar que são companheiros que são do mesmo lar, na mesma família, né. Uhum. Mas para dar outro direito derivativo, tipo uma petição de parente e tal, ou então incluir no processo de trabalho como dependente, não, tem que estar casado. Você tem que parar de estar enrolando aí a sua noiva e casar com ela de uma vez. Brincadeira, viu, Lucas? Olha só. Hoje tá bom, vamos lá. Olá, Paulo. Em 2018, passei um ano na Austrália. Tinha visto para 3 meses e gastei dinheiro com a agência e foi negado. Quando abrir as fronteiras, pretendo aplicar um visto. Irei acompanhá-lo até chegar o tempo certo. Esse visto negado pode dar problema ali adiante? Uma coisa eu acho que não tem nada a ver com a outra, né, doutor? Não, é a Austrália, isso não vai entrar no mérito do processo de forma nenhuma. A única exceção é, às vezes, quando você tem um visto negado para aqui, você não consegue um para o Canadá. Então, às vezes acontece isso. Os países trocam informações para não evitar que você vá para o Canadá e de lá cruze. Então, às vezes tem essa troca de informações, mas em relação à Na Austrália, não realidade, a pode ter Austrália, dúvida. para ele, vai contar como sendo turismo, né? Que ele foi fazer o turismo na É, Austrália, passou um ano lá, ele pode comprovar que ele ficou lá, tal, tal. Isso pode contar, na realidade, para um próximo visto, né? uhum, Entendi. exatamente. Vamos lá que eu tenho pergunta, tem umas perguntas boas aqui, quer ver, ó? Cadê? Queria saber o seguinte. Ah, não, pera, essa não. Aqui. Um estudante, ó, isso aqui é muito importante que acontece com muita gente. Um estudante que trabalha ilegal, né? A pessoa coloca aqui. Se vai ao Brasil e quando volta, é deportado porque souberam que ele trabalha. A pessoa consegue ir em casa pegar as pastas, documentos? Ou vai para o Brasil dali do aeroporto mesmo? Como é que funciona isso? É do aeroporto mesmo. Eles vão levar para a salinha, vão fazer uma série, vai fazer um interrogatório, né? Perguntar várias coisas sobre o trabalho, tá? A pessoa vai acabar admitindo, porque senão está cometendo fraude, é pior ainda. E eles não perguntam coisas que eles não sabem, às vezes. Então, eles vão perguntar, a pessoa vai acabar admitindo, e aí vai ser colocado em deportação. A única saída é se pedir para ser retornado, como retirando a sua aplicação para admissão. Isso é uma exceção, geralmente não vai ser, permitido isso, esse benefício não vai ser dado se a pessoa sabe que você trabalhou sem autorização, mas se for uma suspeita, eles podem até aceitar, mas geralmente se a pessoa for deportada não vai ter direito de ir para casa, pegar nada. Dali mesmo você já volta no próximo voo disponível, até porque ele sabe que se você entrar no país, só pode ser deportado agora com uma, ordem judicial da Corte Federal de Imigração. E isso aí vai ter todo um processo, tal, então é lento, eles não vão deixar passar essa oportunidade e você realmente não vai sair da parte do embarque internacional no aeroporto que você estava tentando entrar. Tá, e isso é uma forma de deportação. Agora, quando a pessoa ela é deportada mesmo, que ela vai presa, etc., quando ela é deportada, ela não tem chance de fazer absolutamente nada com as coisas dela no país. Ela tem que nomear alguém para fazer isso, né, doutor? Depende da deportação, né, se a pessoa estava na prisão, estava detido porque cometeu algum crime e a deportação não é está punido pelo crime, mas está punido porque cometeu o crime, na lei de imigração, então está na detenção mandatória, aí você não pode realmente ir para casa, não pode fazer essas coisas. Mas se você tem, um caso na corte de deportação e sai uma ordem, ainda existe prazo de apelação, está respondendo em liberdade, então dá para você se programar, vender seu carro, desfazer seu aluguel e sair. Você tomou uma ordem, você pediu uma ordem de saída voluntária, você se autodeportar, então nesse caso você tem tempo, então dão 120 dias ou então 60 dias, dependendo do tipo de saída voluntária que você pediu, então tem tempo para fazer isso. Agora, essa prisão aí, essa não é uma prisão, essa do aeroporto, nem chegou a ter admissão, então Porque não você vai nem ter chegou a condição pisar o disso. pé no país, vamos dizer É, assim, né? isso. Entendi.
Ó, essa daqui é mais complicadinha também, a pessoa não quis se identificar, mandou o nome, mas falou, por favor, não fala meu nome não. Eu fiquei fora de status por 12 dias, 12 dias. Fui preso, paguei a fiança, mas como no local tinha imigração, eu fiquei e fui para a Geórgia. Quer dizer, ele ficou preso, ele ficou mantido preso. E lá tive uma corte. O juiz me concedeu saída voluntária, meus amigos mandaram meu passaporte para a imigração e pude voltar. Paguei a passagem, porém não me deram nada de papéis, somente assinei a saída antes de entrar no avião quando cheguei no Brasil. Me deram um envelope com meu passaporte e meus pertences. Meus amigos me informaram que quando eu fui preso, apareceram meus dados, confiança a pagar. Depois não apareceu nada. Assim também, lá na prisão de imigração, sumiu tudo das informações. A dúvida é, o advogado informou em sua entrevista que se a pessoa passar do status mais antes de um ano, tem que ficar 3 anos no seu país. Isto vale para mim, pois tudo que li fala que saída voluntária me deixa com recorde criminal, não é deportação. Outra dúvida, não existe nenhuma anotação nem cancelamento no meu passaporte. Ele está querendo saber se ele pode voltar. Não, não vai conseguir voltar, porque já está no sistema isso aí, tirou a impressão digital, já sabe que é ele, quando entrar aqui de novo vão ver que foi deportado e tal. Os 3 anos de castigo é para quando você sai do país voluntariamente, após ter ficado fora de status mais do que 6 meses. Se você foi pego, tinha 12 dias fora de status, levou na imigração e você pediu saída voluntária e saiu voluntariamente antes de completar esses 6 meses, se a corte lhe deu o tal do pre-conclusion voluntary departure, que é a saída voluntária antes da conclusão dos procedimentos, existe uma possibilidade de que você não tenha nenhum problema de voltar depois. Mas se você foi deportado ou pegou uma saída voluntária daquela depois da conclusão, ou aquela de, no caso, quando você não é elegível para a primeira que eu falei, então você pode realmente ter tido esse castigo. Então, para eu dar essa resposta mesmo, eu teria que saber de mais datas. Você falou que passou 12 dias, foi pego, foi preso, foi transferido para a Geórgia, isso o tempo está correndo. Então, a gente tem que contar os dias, as semanas, os meses que isso aconteceu, para ver se no direito, se na matemática, no tempo que ocorrer essas coisas aí, você tem algum direito de conseguir ainda pleitear. Agora, pelo fato de não ter sido cancelado o seu visto, não quer dizer que só por esse fato que você vai poder entrar no país com esse visto novamente, porque ele não foi cancelado. Porque a impressão digital foi tirada, isso eu garanto que aconteceu, e aí você, quando entrar de novo, que o cara mandar você colocar o dedinho ali, vai aparecer ali, deportado no dia tal. É igual quem deve CPF que vem aqueles negocinhos lá do Serasa, a hora que te vê já começa a pitar, né? Então não dá mole não, amigo. Eu Serasa é sugiro bicho pedir feio. um FOIA e pedir cópia do processo inteiro. Ah, Você isso é pode possível pedir, fazer mesmo já é estando no possível fazer Brasil? um FOIA, pegar o processo todo. Um advogado aqui pode fazer isso para você. Pede cópia do processo todo na corte de imigração e também na parte do CBP lá, que foi o ICE que fez a prisão e tal, e transportou para a Direção da Imigração. Então tem como fazer um FOIA e conseguir todos os documentos. FOIA, para quem não sabe, é uma sigla que quer dizer Freedom of Information Act. É uma lei da liberdade de informação, ou seja, se tem algum recorde, algum tipo de registro em alguma agência do governo federal no seu nome, você tem direito a ter cópia desse processo completo. Legal, tá vendo? Tá dada a resposta. Olha só. A Yildiz, eu acho, Saldanha. Como faço para mudar o visto da minha filha de 18 anos de turista para estudante? É melhor estando no Brasil ou em Rentham, estado de Washington, onde mora minha filha Clarissa há 3 anos e é casada com um americano desde setembro de 2020? Então, peraí, deixa eu só ver se eu entendi o que ela quis dizer aqui. Ela quer mudar o visto de uma outra filha que tem 18 anos, é turista, ou será que é da filha? Porque se a filha Clarissa é casada há 3 anos, ela já deve ser, né? Cidadã. É meio estranho, a pergunta veio meio incompleta, né? Outra cidadã americana, mas a filha de 18 anos aí basta conseguir da escola o F1 e fazer a aplicação para mudança de status, se lembrando que vai ter que fazer uma extensão a cada 6 meses, enquanto não começar as aulas e sair aprovado o F1.
Uhum. Bom, se quiser depois dar uma clareada na ordem da pergunta, ainda dá tempo que a gente ainda está no ar. Agora, essa daqui é muito importante também, porque as pessoas têm muito dúvida a respeito do EB3 para quem está com F1, F2. Olha só, a pergunta vem lá do Rio Grande do Sul. Boa noite, Paulo. Pede para perguntar se o dependente do F1 ou F2 tem direito ao social e se tem como conseguir a permissão de trabalho para F2 também. Se não for possível conseguir, se trabalhando sem a permissão, aí já vai estar trabalhando fora da lei, na realidade, tem o risco de. Tem risco, e se isso implica depois na aplicação do EB3 para o F1. Sim, primeiramente a gente tem que completamente desassociar o F1 com o EB3. O F1 não é um passo para depois pedir o EB3. O EB3 pode ser pedido, é um green card. Pode ser pedido para alguém que está no Brasil, alguém que está como turista aqui, ou está com H1B, L1, E2, algum tipo de visto qualquer. Então não tem que ter o F1. Então, e também não tem que ser o F1 ou o F2. Qualquer status não imigrante que você tiver aqui, uma empresa pode aplicar o EB3 normalmente. Tá? Então, essa é a primeira parte da sua pergunta. A segunda parte, se o trabalho não autorizado pode prejudicar, sim. Para você entrar com o ajuste de status, que é a fase 3 do EB3, a aplicação para ajuste de status, você tem que estar em uma das duas situações. Ou você está com o seu status válido, ou você não está mais com o status válido, mas esse período de que você não está mais mantendo o seu status não é mais do que 180 dias. Agora, se a pessoa trabalhou sem autorização antes de entrar com ajuste de status, se esse trabalho for mais do que 180 dias, essa pessoa não vai ser elegível para fazer o ajuste de status. Se lembrando que os 180 dias são contados da sua última entrada. Então, isso é uma coisa bem complexa, mas eu vou tentar sumarizar. Se uma pessoa veio para aqui, vamos dizer em 2017, 2018, entrou com uma F1, F2, com o visto no passaporte. Daí foi, trabalhou, fez Uber, fez Lyft, todo aplicativo que você podia fazer. E daí, faltando pouco tempo para entrar com o processo a terceira fase do EB3, essa pessoa deu um pulo lá no México, no Canadá ou no Brasil, sei lá, entrou de novo com o visto F1, e aí, depois de mais uns meses, a empresa tinha aprovado já o processo, entrou com a terceira fase do EB3. Nesse caso, o trabalho anterior não vai prejudicar o processo, porque a pessoa gerou a contagem desse período de graça, aí, esse período de tolerância de 6 meses, quando você entrou a última vez. Então, a regra da lei 245K é: você não é elegível para fazer ajuste de status se você tem violações no seu status não imigrante, a não ser que as violações não sejam mais do que 180 dias contados da sua última admissão nos Estados Unidos. Então, é uma regra que fica aí que muita gente não sabe. Às vezes você veio para aqui com F1, F2, trabalhou, fez Uber, fez Lyft, mas se você tiver o visto no passaporte, der um pulinho lá fora, visitou a família, ou foi em Cancún ali, ou foi no Canadá visitar, sei lá, passar um fim de semana, entrou de No novo, período de o que férias, vamos aconteceu? colocar assim, Você né? você fez imigração de novo, então é outra admissão. Então, o tempo anterior de violação não vai contar, mas se o período novo, depois da última entrada, não for mais do que 180 dias, você está elegível para fazer ajuste de status, mesmo que a migração descubra isso. E lembrando o seguinte, gente, isso vale para quem tem o visto F1, F2, essa saidinha. Se você tem o status de F1, F2, isso já não vale, porque você saiu daqui, você perde o seu status. Quando você voltar, você vai voltar com o visto que você tem no seu passaporte. As pessoas às vezes confundem e acham que, não, eu tenho aqui, fiz minha mudança de status, então eu vou para o Brasil, eu vou voltar F1. Pode ser que você. Eu já vi gente que conseguiu manter o status dessa forma, mas é melhor não contar com essa história, não. É isso O aí, normal, o é correto é muito. não. Isso é erro, na realidade, quando acontece isso, né, doutor? Para você Quando a conseguir, pessoa. exatamente, para você conseguir, depois de ter entrado aqui com o B1, B2, mudar de status,
e depois de ter trabalhado tudo isso, vai no Brasil, consegue pegar um visto F1 ainda, você vê que todos os planetas alinhados, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, bem alinhados, numa situação bem especial, que acontece a cada 40 milhões de anos, para você conseguir esse visto. Olha, aproveita agora a estrela de Belém, que isso aconteça, só vai acontecer de novo daqui 60 anos. Aproveita, amigo. Mas agora o consulado está fechado, nem isso ajuda mais. Olha só a pergunta aqui, ó. O Vitor Souza. Boa noite, Paulo. Queria saber se o programa, o STEAM, que é o Engenharia, profissionais de Engenharia, Física e Matemática, pode vir a ser um passaporte do visto F1 para o Green Card depois do término do college. Não, um passaporte não, o que você vai ter é o seguinte, acabou de se graduar, Não, 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 você não. vai Só ter para explicar, que eu acho que é um passaporte, é uma gíria. Dizer assim, é uma forma dele conseguir chegar no Green Card. isso, exatamente. Então, não dá para aplicar direto, o que dá para fazer é o seguinte, você se formou aqui, então você ganha aquele OPT, né, o tal do estágio. Sim. Então esse estágio, esse OPT, você ganha de 1 ano, mas se for no grupo, esse grupo STEM aí, pode ser até 3 anos. Se nesse período de 1 ano, 3 anos, alguma empresa se interessar em aplicar para você, sim, obviamente que você pode conseguir seu EB3 ou EB2. Se a graduação for de nível avançado, tipo um mestrado, um doutorado, PhD, sei lá, pós-doutorado, você pode inclusive pedir o EB2, National Interest Waiver. Se tiver um bacharelado e mais de 5 anos de experiência profissional, também pode pedir um EB2, National Interest Waiver, que não precisa ter o sponsor. Então, tem algumas opções, mas o fato de você ter tido o F1 e ser na área do STEM, e dar direto, um acesso direto ao Green Card, não, isso não vai dar. Ah, então tá. Eu tô pensando que o doutor não entendeu, porque ele tá aqui há É um passaporte. quase 200% do tempo que ele vive aqui, quase não vai mais pro Brasil, ele nem sabe o que acontece no Brasil. Aí tem umas gírias que eu acho que, né, mas não é, ele é antenado demais esse cara O que tá aqui Kaikai do eu meu lado, aprendi aqui vou no seu falar. programa, vou falar a verdade, tá? Esse eu não vou me esquecer nunca mais o dia que você aprendeu. Você pensa que eu não lembro? Lembro. Olha só. Hoje tá bom. Edmael Santos Cavalcante Viana. Estou com. Aí ele fala: estamos de F1 aqui nos Estados Unidos. E minha esposa. Então acho que é ele. Estou com F1 aqui nos Estados Unidos. A minha esposa tentou 2 vezes tirar o visto no Brasil e foi negado. Será que ela vai conseguir agora tirar o visto, já que eu estou estudando há 1 ano? É complicada essa história também, né? De vir um F1. E até eu queria até embutir nessa pergunta, doutor. Muita gente pergunta sobre essa situação. Você faz o F1, aí você tem sua esposa que fica no Brasil, só você vem. Aí você decide estender o seu F1 aqui por mais tempo. Você tem como colocar a esposa lá, o F2? Sim. Tem, de ter tem. Agora não é tão fácil quanto todo mundo aplicando de vez já, né. Agora, também tem uma outra variável muito importante, ele veio com o visto F1 ou ele entrou com B1, B2 e mudou o status para F1? Porque muita gente, Então, eu tenho visto ele não muito isso. explicou. Ele fala assim: estou com o visto F. Ele estou com o Mas F1. às Ele não vezes fala os nem se é imigrantes visto, né? falam visto F1, mas é o status. Então a gente tem que diferenciar visto e status. Visto no passaporte, status, você entrou com um visto diferente e a imigração mudou o seu status para F1. Então, quem está com status F1, eu imagino que vai ser mais complicado a esposa conseguir um visto F2, já que nem você tem um visto F1, você tem um status só. Agora, se você veio para aqui com um visto F1 e a escola emitiu o novo I-20 para os dependentes para o F2, e a documentação financeira está boa, está mostrando que tem laços com o Brasil, que tem uma condição financeira razoável para se manter aqui sem trabalhar, é possível que a esposa consiga pegar o F2 depois. Ó, no nosso chat aqui ele completou, ele tá com status de F1. É, é, tecnicamente pode, não é contra a lei. Na prática eu acho mais difícil. Então, e ele Agora falou tem um agora, monte de acabou de variáveis, né. completar. A produção tá afiada hoje, a produção me acabou de falar assim, ó, ele tá com status de F1 e agora já está querendo dar entrada no EB3. Já deve estar com uma proposta de trabalho também, inclusive. O EB3 ele vai poder fazer, ele vai poder com certeza incluir a esposa no EB3 na parte do ele vai fazer processo de ajuste de status por aqui, e a esposa vai entrar depois no following to join, que é a parte do Hum. consulado,
através da pessoa que já foi aprovada aqui. Então, certamente você vai poder incluir a esposa no processo. Agora, no F2, eu não sei, eu não acho que você vai conseguir, não quero desencorajar. E outra coisa também que você deve estar perguntando aí depois e não vai ter mais, eu não vou estar mais aqui para responder até o ano que vem ou a semana que vem. Então, se por Já tá acaso pedindo a sua folga pra esposa semana que vem, olha lá, ó. se a sua esposa for aplicar para o visto F2, primeiramente vai ter aquela perguntinha no DS-160. Você tem algum parente nos Estados Unidos? Tem que marcar sim, não pode mentir, mesmo que seja negado. E se perguntar tem a pessoa tem, e aí vai perguntar qual é o status, e aí vai dizer: "É meu esposo, meu marido tem o status F1". E aí se eles derem, ótimo. Se eles não derem, pelo menos não mentiu, e o fato de você ter sido negado o F2 não vai impactar em absolutamente nada depois que No tiver seu EB3. EB3 e a esposa for entrar como dependente, desde que não tenha tido nenhuma fraude, não mentiu, não tentou enganar ninguém, isso aí tranquilamente você vai conseguir. É aquilo que a gente sempre fala, a melhor coisa que você tem a fazer no consulado em qualquer momento, para qualquer visto, para K1, para K3, para F1, F2, B1, B2, é não mentir. Eu acho que é a melhor dica, é uma dica de graça, que isso aí você aprende em casa. A gente já aprende, a mãe já briga com a gente, não minta, meu filho, detesto mentira. Então use isso para a vida, até na hora de fazer o seu visto. Então tá, deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta aqui? Tem. Sofia Amorim. Eu tentei o visto 2 vezes e fui negada porque descobri. Olha aí, ó. É o caso agora. Porque descobriram que o meu marido está nos Estados Unidos. Ele estava há 3 meses quando eu tentei. Hoje ele está há 2 anos e com visto de estudante. Consigo tirar no Canadá ou no Brasil? Ele não está com visto de estudante, né, porque ele entrou como turista, ele mudou o status, é aquele erro Uhum. comum que as pessoas fazem, né, então ele está com status de Sim. estudante. E se eles descobriram que ele estava aqui e ela não colocou isso no DS-160, eu tenho péssimas notícias. Ela foi, castigada por vida. É o crime de fraude, fraude Sério? multi-presidente. Então ela foi castigada por vida. Ela nunca pode conseguir um green card para vir para aqui, a não ser, essa foi a notícia ruim, agora vem a boa, que o marido consiga o green card e aí ele pode aplicar um waiver, um perdão para ela. Esse tipo de inadmissibilidade por vida pode ser perdoado se você provar que o seu marido, que vai ter, no caso, o green card nessa época, se ele vai sofrer muito com a sua ausência e tal. Então, e não é tão difícil conseguir esse perdão. Tenho vários casos que já conseguiram já, mas vai realmente precisar que você espere que ele vire residente, porque para você conseguir um visto sem ter um parente residente ou cidadão que qualifique, é tecnicamente impossível nesse momento, porque você já foi castigada por vida. E aí, deixa eu só fazer uma pergunta, doutor. Esse castigo por vida que ela recebeu, ela é informada disso ou não? Isso é um procedimento interno? Ela vai ser informada a próxima vez que ela for aplicar para alguma coisa, tipo, vamos supor, que o marido faça o processo do green card dele e aí inclua ela, mas ele não está como residente ainda, não fez perdão, não fez nada. Ela vai no consulado, aliás, ela vai ter que fazer isso, na verdade. Ele recebe o green card, faz o following to join, e ela recebe o processo consular. Quando ela for na entrevista, eles vão ver que ela teve essa entrevista anterior, que ela foi negada, que ela mentiu, e aí eles vão aplicar, vai dar o papelzinho azul falando: "Você está inadmissível, por vida, por ter mentido naquela solicitação de visto que você fez no ano tal". Então, mas aí eles vão explicar nessa carta, esse papelzinho azul vai estar, né, esse tipo de inadmissibilidade cabe um perdão. Desde que você possa provar isso, e isso, ela vai ter. Se seu marido for residente, cidadão, e mostrar que vai sofrer muito com a sua ausência, tal. Então, nem tudo está perdido, mas o caminho vai ser mais difícil e mais caro. Entendi. Então tá, agora já são 9 horas e 22 minutos. Doutor Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Para você que está em casa, esse é o doutor Marcelo Gondim, não conhecia? Então tá aqui, ó, advogado das estrelas, que são vocês de casa, vocês sabem disso. gondimlaw.com é o advogado da nossa empresa, o advogado do Joab, é o meu advogado, está aqui para resolver os problemas de vocês também. gondimlaw.com, você entra e conversa com ele para dar mais detalhes a respeito do seu caso. Uma coisa que você precisa fazer é o seguinte:
Tira o escorpião do bolso e investe num dinheiro que vai ser para a sua vida, já que a gente está falando aqui de casos de vida. As pessoas às vezes acham, não, mas eu vou pagar o advogado, mas você... Para com isso. Larga a mão, é coisa para a vida. E o doutor Marcelo é o tipo de advogado que é muito sincero e diz, esse caso é assim, esse caso é assado. Esse eu faço, esse eu não faço. E isso é muito legal. E uma coisa que é mais importante ainda, advogados licenciados têm passagem garantida com o seu processo para ir adiante. Os que não são, o teu processo vai travar e você vai ter que ir correr para algum outro advogado. E olha, esse ano foi o ano de prender advogado sem licença, hein, doutor? Teve muito, hein? Teve muito e vai ter mais no ano que vem. Então, Tem muitas eu empresas imagino... de consultores aí, né, que estão fazendo ainda, já tiveram aí, o Florida Bar já entrou com ação contra eles, já entrou fizeram acordo para não dar mais consulta e continuam dando. Então aguarde para ver o que vai acontecer. Gente, enfim. Doutor Marcelo Gondim, muito boa noite, obrigado, um Feliz Natal, a gente se vê antes do Ano Novo. Para você também, Paulo, e para todos também aí. Valeu, até a próxima, doutor. Até a Tchau. próxima. Tchau. Agora são 9 horas e 24 minutos, esse foi o doutor Marcelo Gondim, que volta na quarta-feira para a gente fechar o ano com chave de ouro.